poder do Senhor possa ser presente em tua vida hoje. Que o seu poder possa ser manifestado em teu vida. Agora eu vou convidar vocês para cantarmos 10.000 razões. E realmente nós temos mais do que 10.000 razões para louvar, não é? Eu sei que vai começar uma nova semana de trabalho e está todo mundo assim já sentindo, ai gente, acabou o final de semana. Mas não desanima não, porque essa semana vai ser especial, não é? Então se coloquem de pé comigo ao som da música e vamos cantar 10.000 razões. Eu irei cantar, santo é teu nome, Pai. Como nunca cantei, vou louvar, santo é teu nome, Pai. O sol raiou, é um novo dia, tua canção eu vou cantar, e seja o que for que comigo aconteça, vou estar cantando quando o sol se pôr. Com minha alma e meu ser, eu irei cantar, santo é teu nome, Pai. Como nunca cantei, vou louvar, santo é teu nome, Pai. Deus de amor e misericórdia, um coração pronto a perdoar, por tudo isso estarei cantando. 10.000 razões eu posso encontrar. Minha alma e meu ser, eu irei cantar, santo é teu nome, Pai. Como nunca cantei, vou louvar, santo é teu nome, Pai. Eu sei que um dia estarei bem fraco, aguardando minha hora chegar. Ainda assim eu estarei cantando por 10.000 anos e por muito mais. Com minha alma e meu ser, eu irei cantar, santo é teu nome, Pai. Como nunca cantei, vou louvar, santo é teu nome, Pai.
sentar. Podem sentar. Que bom que você veio, não é? Que bom que você veio. Espero que todos tenham passado um bom dia, não é? Tenham desfrutado de um dia na companhia de Deus. E o privilégio de estarmos aqui nesse início, não é? A primeira noite da semana de oração. Então temos aí algumas noites pela frente. E eu tenho certeza que vão ser noites assim repletas de bênçãos e de alegrias, não é? Eu fico pensando que toda noite nós poderíamos ter talvez um motivo específico pelo qual nós oraríamos. E eu entendo que talvez hoje nós poderíamos orar especificamente pela nossa condição espiritual, não é? A gente espera que Deus transforme a vida de pessoas, a gente espera que a igreja cresça, a gente tem muitas necessidades e muitas razões pelas quais a gente deve orar. Mas eu penso que tudo deve começar dentro do nosso coração. Se alguma coisa não começar a mudar dentro de nós, nunca vai mudar naquilo que está fora de nós também, né? E eu penso que Deus está nos dando um privilégio durante essa semana de experimentarmos um milagre em nossa vida, de a gente ter alguma coisa acontecendo dentro do nosso coração. E eu queria convidar você para que agora aqueles que puderem nos ajoelharmos e termos então uma palavra de oração ao nosso Deus. Querido Pai, que bom, Senhor, estarmos aqui, essa primeira noite desta semana que temos de oração e já alegria de podermos te ouvir a Tua palavra no dia de ontem, a alegria de termos um dia hoje repleto de bênçãos em Tua companhia. E ao estarmos aqui hoje, Senhor, nos prostramos diante de Ti porque reconhecemos que precisamos do Teu milagre em nossa vida. Pedimos que Teu Espírito mais uma vez venha e nos fale de forma direta, de forma poderosa, de forma impressiva, que sejamos, Senhor, objetos nesse momento do Teu cuidado, que Tu venhas e produzas em nós alguma mudança, uma transformação, segundo a Tua vontade, segundo o poder que há em Teu Santo Espírito. Mais uma vez abençoa o pastor Roberto, Pai, que ele seja o Teu instrumento nessa noite. Dá-nos a cada um de nós um coração aberto, uma mente disponível, ouvidos abertos para ouvirmos a Tua voz. E que de alguma forma, alguma coisa acontecer em nossa vida, que possamos ser uma influência positiva, poderosa na vida de outros, que a Tua igreja sinta também de uma forma geral o reflexo disso, no nosso comprometimento. Enfim, Pai, que outros milagres então aconteçam. Mais uma vez te pedimos, esteja em nosso meio, que Teu Espírito se mova com inteira liberdade nessa noite. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Doce paz que vem de Deus, eu sinto seu amor. Devolvo a Ele o que me deu em forma de louvor. Meu coração Deus conquistou, pois vida Ele me deu. Deponho tudo que eu sou perante o trono teu. Com meu viver, eu quero amá-lo, Pai, e seu amor eu quero conhecer. Tudo que eu tenho é seu para sempre, irei servir.
Cada dia Deus me dá o pão para viver. Por isso eu quero proclamar a todo o seu poder. Vou confiante segurar na sua forte mão, e assim para sempre desfrutar de sua proteção. É seu para sempre, irei servir. Com meu viver. Amém? Nós saudamos a todos com a paz de Cristo. É uma alegria, estamos aqui para a sequência da nossa semana de oração. Ontem eu disse que eu pesava 116 quilos, né? Pesava antes do jantar de hoje, né? Fui à casa de irmão Billy ali. A esposa preparou um banquete, né? Foi o melhor glúten que eu comi toda a minha vida. Olha, a carne vegetariana aqui na Austrália é boa, parece de verdade, viu? É um negócio assim, fantástico. Eu quero agradecer mais uma vez o carinho de todos e estou me sentindo muito amado, muito querido aqui, esses poucos dias que estamos aqui, não é? Mas muito obrigado pelo carinho. Abram a Bíblia em Lucas, capítulo 15, versículos 11 em diante. Eu não vou fingir que estou lendo a Bíblia porque eu esqueci os óculos. E eu nem a Bíblia enxergo. Mas é Lucas 15, é 11 em diante. Uma história bastante conhecida, mas quem sabe tiramos uma lição prática para a nossa vida hoje à noite. Lucas, capítulo 15, os versículos 11 em diante. Certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. E lá dissipou os seus bens, vivendo dissolutamente. Após ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. Ele começou a passar necessidades. Então foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou aos seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores e meu pai tem pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi: Pai, pequei perante o céu e perante o Senhor, já não sou digno de ser chamado teu filho. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e movido de íntima compaixão, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei perante o céu e perante o Senhor, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei o melhor vestido, vestilho, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também o novilho cevado, matai-o, comamos e alegremos-nos, porque meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Vamos, queridos, nos próximos minutos, tentar viver essa história. Eu tenho um costume, eu tenho bons costumes e maus costumes. Os maus costumes estou lutando pelo poder do Espírito Santo para deixar. Mas entre alguns bons costumes, um deles é o seguinte: eu tento vivenciar a história. Eu tento me colocar no lugar do personagem, para imaginar como ele viveu e como eu viveria, como eu agiria se estivesse em seu lugar. Então vamos, nos próximos minutos, tentar imaginar a vida desse rapaz e, mais do que isso, vamos tentar nos colocar no lugar desse rapaz. Imagina o seguinte: um rapaz de boa aparência,
um rapaz que se vestia muito bem, o pai era um homem muito rico, tudo que o dinheiro podia comprar, esse rapaz possuía. Além disso, vivia numa belíssima casa, tinha empregados a seu dispor, tinha uma boa educação. Repito, tudo que o dinheiro podia comprar, esse rapaz possuía, porque o pai era realmente um homem muito rico. Além disso, ele usufruía do amor, né, do seu velho e bondoso pai. Diríamos, dentro do ponto de vista humano, que esse rapaz possuía tudo. E deveria, em tese, ser um rapaz feliz. Mas esse rapaz, quem sabe, olhando para os seus amigos, ele começou a achar que a sua vida não era muito feliz, não. Ele começou a pensar assim, olha, parece que os meus amigos são mais felizes do que eu. Porque lá em casa, meu pai coloca muitas regrinhas, muitos mandamentos. Olha, pode fazer isso, não pode fazer aquilo, pode ir em tal lugar, não pode ir em tal lugar, tem hora para sair, tem hora para chegar. Olha, são tantas regrinhas e mandamentos em casa que eu não tenho liberdade. E por não ter liberdade, eu não sou feliz. Assim começou a pensar o rapaz. E um dia, criando coragem, ele chegou para o velho e bondoso pai e disse, pai, eu gostaria que o senhor me desse a parte da herança hoje. O pai ficou surpreso, porque normalmente a herança é dividida quando? Quando o dono do dinheiro, no caso aqui o pai morre, então a herança é dividida. Mas havia uma lei em Israel, e me ensinou um advogado judeu, que essa lei permanece até os dias de hoje. O que dizia, ou o que diz a lei? Que o rapaz, ele tinha o direito legal de chegar para o pai e pedir herança. Embora fosse legal, era considerado uma grande ofensa. Então ele tinha o direito legal de chegar para o pai e pedir herança. Mas embora fosse legal, era considerado naquele tempo uma grande ofensa. E o pai, por sua vez, também tinha o direito e a liberdade de dizer sim ou não. Se o pai dissesse não, simplesmente terminava a história ali. Se o pai dissesse sim, aceitando o pedido do filho, o filho que pediu o dinheiro pegaria a herança, sairia de casa e perderia o direito à filiação. Deixaria de ser legalmente filho e era rejeitado não apenas pela família, mas por toda a comunidade. É por isso que mais adiante na história, nós vemos o rapaz dizendo, pai, não sou digno de ser chamado, ele não era nem digno, nem legalmente filho mais, pelas leis vigentes na época, e segundo me ensinou o advogado judeu, vigentes até os dias de hoje. O fato é que o pai ficou surpreso, não pela ofensa, mas porque o pai imaginava que o filho fosse uma pessoa feliz. Mas bondosamente o pai fez os cálculos ali, e deu 33,33% para o filho, uma terça parte da herança, que era o legal. O filho mais velho tinha direito a 2/3 da herança, e o filho mais moço, 1/3 da herança. Era uma grande fortuna. O fato é que o filho pegou o dinheiro e não saiu de casa, não. O pai não mandou o filho embora de casa. A lei dizia que o filho deveria pegar o dinheiro e sair de casa. O pai mandaria o filho embora, mas o pai não fez isso, não. O pai bondosamente deu o dinheiro, né, e não expulsou o filho de casa, não. O filho, por livre e espontânea vontade, tomou a decisão de partir para uma terra longínqua, uma terra distante. Agora você imagina a cena. Um rapaz de boa aparência, muito bem vestido, com a bolsa forrada de dinheiro, chegou num lugar novo. O que ele conseguiu rapidamente? Além de namoradas interesseiras, que já devia existir naquela época, né? Além de namoradas interesseiras, ele conseguiu amigos. Mas que tipo de amigos? Também interesseiros. Pessoas que só se preocupavam com o seu dinheiro. Então eles saíam à noite, iam a um restaurante, ele pagava a conta. Iam à praça de esporte, ele pagava o ingresso. Iam beber, ele pagava a conta. Não é? Iam na jogatina, ele pagava o cassino. Era tudo com ele, deixa que eu pago, ele bancava tudo. Grandes festas, e durante algum tempo ele viveu assim, sustentando a si próprio, não é, e um grupo de amigos, não é, que o cercavam, interessados no seu dinheiro. O fato é que, há algum tempo, esse rapaz conseguiu manter essa vida. Disse o Senhor Jesus, coincidentemente ou não, que um dia o dinheiro acabou. E na mesma época que o dinheiro acabou, sobreveio aquele país uma grande fome, uma recessão muito grande, desemprego, hiperinflação. O rapaz, de repente, percebeu que o dinheiro havia acabado. Ele se vê agora sem dinheiro num país em crise. Ele procura os amigos. Olha, já paguei jantares, banquetes, né, nos melhores restaurantes da região. Me paga um pãozinho com manteiga no barzinho da esquina. Mas os maus amigos viraram as costas. O rapaz se viu sozinho. Olha, tenta se colocar no lugar do rapaz. Você está longe de casa. Acho que alguns talvez tenham vivido isso ao chegar aqui na Austrália. Se bem que a maioria, acho que se não todos vieram legalmente para cá, né, diferentemente da América, né, que a maioria é ilegal. Mas alguns talvez tenham sofrido isso. Está num lugar, uma terra distante, longe da família, sem emprego,
sem dinheiro e sem amigos. No caso, o país não estava em crise, né? Mas, para piorar a vida do rapaz, ele estava sozinho, longe de casa, sem dinheiro, sem amigos, num país em crise, não falava o idioma e estava com fome. Uma situação pior do que essa é praticamente impossível. Mas a situação do rapaz se agravou ainda mais. Porque, sendo um rapaz de boa aparência, um rapaz saudável, inteligente, eu imagino que ele poderia exercer várias atividades diferentes. Mas ele era um estrangeiro num país em crise. Então ele procurou emprego, procurou e não conseguiu nada. O único emprego que lhe foi oferecido foi apacentar os porcos. Vejam bem, queridos. Esse rapaz era um rapaz judeu. O judeu nos tempos de Cristo, se estivesse andando pelas ruas e avistasse um porco, ele daria a volta no quarteirão. Não é exagero, não. Ele daria a volta no quarteirão, mas não passaria na mesma rua onde estava o porco. Porque o porco era símbolo de imundícia e de pecado. Agora, esse rapaz judeu, orgulhoso, ele é obrigado não só a ficar perto dos porcos, mas ele tinha que tomar conta dos porcos. E pior do que isso, diz a parábola que ele tinha vontade de comer a mesma comida que os porcos comiam. E pior do que isso, nem isso lhe era o quê? Permitido. Você imagina a cena. Os porcos se alimentando. Não são palmeirenses, não, são porcos mesmo, né? Ele está com tanta fome, mas com tanta fome, que ele está com água na boca, ele vê os porcos se alimentando ali. E eu imagino a cena, o rapaz chega ali, dá um pontapé num porco, empurra o outro, ele pega o alimento, e ao levar o alimento à boca, o fazendeiro chega, dá um tapa na sua mão, o alimento se esparrama pelo chão, os porcos vão lá, comem o que sobrou, e o fazendeiro diz, você não pode comer não. Essa comida é dos porcos. Você vale muito menos do que os porcos. Queridos, era a situação do rapaz. Ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas nem isso lhe era permitido. Na escala social da época, ele estava abaixo dos porcos. Mas então ele caiu em si. Ele pensou e falou consigo mesmo, espera um pouco, na casa de meu pai, qualquer trabalhador, por mais humilde que seja, tem pão com fartura. Eu vou me levantar, eu vou voltar para casa, vou dizer, pai, eu pequei. Eu pequei perante o céu, eu pequei perante o Senhor, eu já nem sou teu filho mais. Eu perdi o direito à filiação. Eu não tenho nem o direito de ser chamado teu filho mais. Mas, por favor, pai, não é? Trate-me como um dos seus trabalhadores. Me dá qualquer emprego. Ele sabia que qualquer emprego na casa do pai era melhor do que aquele. E ele se levantou e voltou para casa. Queridos, ele caiu em si porque havia um pai em Israel orando. E pela ação sobrenatural da pessoa do Espírito Santo, aquele rapaz caiu em si. O que nós vulgarmente chamamos de peso na consciência é, na verdade, a ação do Espírito Santo. Havia um pai em Israel orando, e há um pai no céu que ouve as orações. E a ação do Espírito Santo na mente daquele rapaz fez com que ele caísse em si. E agora, caindo em si, ele se levanta e volta para casa. Eu quero abrir uma janelinha, não se preocupe que não vai ser como a de ontem, não. Uma janelinha no seu, uma pausa no seu, nem uma janela, uma pausa. Eu conheço poucos de vocês, a maioria eu não conheço. Há alguém aqui que tem um filho, uma filha, um parente, uma pessoa muito querida que está afastada dos caminhos do Senhor. Você quer orar intercedendo por essa pessoa nesse momento? Talvez você nem saiba onde a pessoa está agora, mas o Espírito Santo sabe. Como aquele pai orou, e há um pai no céu que ouve as orações, e pelas orações do pai, o filho voltou para casa. Há alguém que quer orar aqui, intercedendo por alguém? Deixa eu ver as mãos aqui. Vamos orar. Amado Pai Celestial, fazemos uma pausa no sermão dessa noite. Estamos felizes, Senhor, por estarmos aqui em Tua casa de oração, ouvindo a Tua palavra. Mas Tu sabes que há um cantinho de tristeza em nosso coração. Porque há pessoas que nós amamos, que tomaram decisões errôneas e se afastaram dos Teus caminhos, Senhor. Por favor, que o Teu Santo Espírito, nesse momento, encontre cada pessoa que nós amamos. Não importa as circunstâncias que elas estejam, não importa a real situação delas nesse momento, que o Teu Santo Espírito possa falar alto na mente e no coração dessas pessoas, que elas possam voltar para o aprisco, possam voltar para a igreja o mais rapidamente possível, que possam estar ao nosso lado aqui na igreja, mas muito mais do que isso, ao Teu lado um dia nas mansões celestiais. Por favor, Senhor, esteja com cada pessoa que nós amamos nesse momento, oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus, amém. O fato é que o rapaz se levantou e voltou para casa. Ele voltou a pé. Talvez tenha tentado uma carona ou outra, mas sujo, maltrapilho, ele voltou, foi a pé mesmo. No caminho de volta para casa, ele teve tempo para fazer uma retrospectiva, um balanço da sua vida.
Ele pensou de onde ele veio, onde ele estava e para onde estava indo agora. E é um fato que nós deveríamos fazer isso periodicamente em nossa vida. Não apenas em relação à vida espiritual, que é o mais importante, mas em relação à vida material, em relação à vida estudantil, não é? Em relação à vida sentimental, ao casamento. De onde nós viemos? Em que ponto estamos agora? Para onde estamos indo? Um exemplo simples, claro. Nós sabemos pelo livro do Apocalipse que há 3 grupos de cristãos na igreja hoje. Aos quentes, aos frios e aos mornos. A grande maioria é morna, inclusive o Roberto Mota. A maioria é morna. Há um outro quente e um outro frio, mas a maioria esmagadora é morna. Só que quando o Senhor Jesus voltar, quantos grupos existirão? 2. Só os quentes e os frios. Os mornos vão desaparecer. Por quê? Ou esquentaram ou esfriaram. Então, nesse contexto, eu quero propor o seguinte: de onde eu vim, onde estou, para onde estou indo? Eu entendo, queridos, que cada um de nós sabemos perfeitamente hoje à noite se estamos esquentando ou esfriando. Hoje há 3 grupos aqui na igreja, 3. A maioria de nós mornos, entre eles o Roberto Mota. Mas no futuro muito próximo, só haverá 2 grupos, os quentes e os frios. E eu quero propor essa noite que todos nós sabemos claramente se estamos esquentando ou esfriando. De onde eu vim? Como é que eu estou agora? E para onde eu estou indo? O fato é o seguinte, queridos. Aquele rapaz descobriu a duras penas que a vida em casa ao lado do pai era muito melhor. E que os mandamentos do pai eram mandamentos de liberdade. Agora, longe do pai e sem mandamento nenhum para guardar, ele tornou-se escravo do vício, do mundo e do pecado. Vejam bem, queridos, eu falo para todos, especialmente para os jovens. Deus não estava no céu um dia e olhou aqui para baixo e disse: espera um pouco, está muito fácil a vida deles. Está muito tranquila. Eu vou inventar 10 mandamentos para complicar um pouquinho. Não. O Senhor Deus nos deu os 10 mandamentos, que nada mais são do que um reflexo do seu próprio caráter. O único objetivo foi a nossa liberdade e felicidade. Foi o único objetivo pelo qual Deus deu os 10 mandamentos. Sem mandamento algum para guardar, e longe dos caminhos do Pai, nos tornamos escravos do vício, do mundo e do pecado, e o rapaz aprendeu isso a duras penas. Voltando para casa, eu posso imaginar, o texto bíblico não diz isso, mas eu vou usar um pouco da imaginação aqui. Ele provavelmente, antes de chegar na fazenda onde o pai morava, ele passou por uma pequena cidade onde ele havia nascido. Imagina aquele rapaz com o cabelo emaranhado, a barba suja, ele amarelado pela doença, arqueado pelo trabalho pesado, a roupa suja, descalço. Quão diferente do rapaz bonito, bem vestido, corado, né? Ele voltou destruído, irmãos, fisicamente, moralmente, sentimentalmente, espiritualmente. Ele é um farrapo humano. Ele vai andando cabisbaixo. Quem sabe, ao atravessar a cidade, ele levantou os olhos e viu uma ex-namorada. Foi quase uma visão celestial para ele, não é? Ele correu em direção à jovem: querida, sou eu. E a jovem não o reconheceu. E saiu gritando: socorro, bandido, ladrão, é assalto. A moça realmente não reconheceu, porque o rapaz estava realmente irreconhecível. Ele inclinou a cabeça, mais triste ainda, foi andando. Quem sabe, queridos, no caminho de volta para casa, ele passou pertinho do pastor, né, o sacerdote na época. E esse não o reconheceu. Quem sabe a professora, quem sabe os irmãos da igreja. Muitas pessoas cruzaram com ele pelas ruas, mas ninguém o reconheceu. Mas diz a palavra do Senhor, que quando o rapaz vinha ainda longe, o velho pai o viu e reconheceu. O velho pai, apesar dos olhos cansados pela idade, o velho pai olhou, e naquele vulto lá embaixo na estrada, naquele vulto, ele percebeu que as suas orações haviam sido atendidas. E aquele pai com lágrimas nos olhos olha para você e diz: pai querido, muito obrigado, porque ouviste as minhas orações. E agora ele corre em direção ao filho. E quando o filho vê o pai correndo em sua direção, o filho, sem saber qual seria a reação, começa, não é, a declamar o pedido de perdão que ele havia decorado ao longo do caminho. Sincero, mas decorado. Pai, pequei perante o céu e perante o Senhor. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai não deixou ele terminar a oração, né, o pedido de perdão. Quando ele ia dizer: trata-me como um dos seus trabalhadores, o pai não deixou. Antes de pedir emprego, o pai já havia pulado no seu pescoço. Já o havia abraçado, já havia beijado. Chama os empregados, não é? Pede que coloque uma capa sobre os seus ombros, anel no dedo, sandálias nos pés e preparar um banquete. Você sabe muito bem que a capa, aqui no contexto da parábola, simboliza a justiça de Cristo. O rapaz estava sujo, maltrapilho, né?
assim como o pecado, não é? O símbolo do pecado, a sujeira, trapos de imundícia, né? As nossas obras, inclusive. Mas nós estamos sujos pelo pecado. O manto da justiça de Cristo nos cobre, nos perdoa. Então, o pai manda colocar uma capa sobre os ombros do filho. O anel simbolizava o seguinte, que além de estar perdoando o filho, ele estava promovendo o filho à condição de herdeiro. Expliquei há pouco. Ao sair de casa, ele perdeu o direito à filiação. Agora o pai, ao colocar o anel no seu dedo, devolve a filiação. Além de perdoar, o pai está promovendo o filho novamente à condição de herdeiro. Perdão e promoção, podia até gastar um tempo falando sobre isso, mas eu não quero me alongar demais, não. Perdão e promoção são dois atos distintos da parte de Deus. Perdão é uma coisa, promoção é outra. Mas são dois atos simultâneos. Deus perdoa e nos promove a condição de filhos e de herdeiros. Não vou entrar num debate teológico e filosófico aqui, se todo mundo é filho. Se você pegar a parábola, nem todo mundo é filho, né? O que tornou o rapaz filho, novamente, foi o quê? O anel no dedo. O fato é o seguinte, Deus perdoa, não é? E nos promove a condição de filhos e de herdeiros. O pai coloca sandálias nos pés do filho. Só os escravos andavam descalços naqueles dias. Só as pessoas mais pobres andavam com sandálias. Só os escravos andavam descalços. E o rapaz havia se tornado escravo, né? Como ele disse, do vício, do mundo, do pecado. E agora o pai coloca sandálias nos pés, libertando o filho, né, da escravidão. E prepara um grande banquete, porque o filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Queridos, algumas parábolas são apenas ilustrações, né? Essa parábola é uma história verdadeira. E algumas outras parábolas também são histórias verdadeiras. Outras são apenas ilustrações. Essa história ocorreu da forma como o Senhor Jesus contou. E é uma lição simples. Não importa quão longe nós tenhamos ido. Não importa quão pecadores nós sejamos. O sangue do Senhor Jesus é poderoso para nos perdoar, para nos transformar e para nos capacitar a vivermos de acordo com a sua vontade em qualquer circunstância. Não importa quão longe você tenha ido. Lembra que eu mostrei, fizemos um teatrinho ontem aqui, não é? E uma das frases que o diabo mais gosta de usar, e mais usa, na verdade, é essa: você foi longe demais. Você foi longe demais. Na verdade, queridos, enquanto a porta da graça está aberta, você não foi longe demais. E a porta da graça está aberta para todos nós hoje à noite. É só tomarmos uma posição definitiva ao lado do Senhor Jesus. Eu, ao longo da semana, vou contar vários testemunhos. Vou até aproveitar para dizer o seguinte: amanhã, que é segunda-feira, não sei se é o dia mais corrido, como é em São Paulo, por exemplo. Amanhã à noite eu vou contar o maior milagre que eu presenciei em toda a minha vida. Minha esposa está presente, ela não foi testemunha ocular, mas ela conhece a maioria das pessoas envolvidas desse milagre. Foi o maior milagre que eu presenciei em todo o meu ministério, eu vou contar amanhã à noite. Eu vou encerrar o sermão dessa noite contando um testemunho. Eu conheci um rapaz há algum tempo atrás que praticamente nasceu num lar adventista. Sua mãe se converteu, ele tinha 2 para 3 anos de idade, de forma que ele foi criado num lar adventista. Quando eu digo que né, praticamente nasceu na igreja, não é que a mãe deu a luz pelos corredores, né? Vocês entendem a frase, obviamente. Né? Ele foi criado, então, dentro dos princípios bíblicos ensinados pela igreja adventista do 7º dia. E era considerado pela igreja local um rapaz exemplar. Sabe aquele menino bonzinho que está quarta-feira está na igreja, está no domingo à noite na igreja, no Brasil é o costume, temos o culto às quartas, aos domingos, está sempre na igreja, está no programa JA, chega cedo na escola sabatina, sempre estuda às 7. Era um menino considerado um menino exemplar ali na igreja, um menino bonzinho, não é? O que eu falei engraçado? Hein? Estuda às 7, estuda às 7. Vocês não estudam às 7, mas não? Não tem mais chamada, né? Hein? Agora o quê? Agora pinta o 7, é diferente, né? Não, mas eu estou tão velho assim. Eu sou no tempo que tinha chamada na escola sabatina. O senhor também é. Aí falava, Roberto Mota. Eu falava 7. Se o rapaz do lado dissesse 6, eu olhava assim, 6, né? Então, legal ele estudar 7. Então, veja só. Esse rapaz estudava 7, estava sempre ali na igreja e tal. Então, era considerado pela igreja local um rapaz exemplar. Só que esse rapaz, um dia, olhando para os amigos que não eram cristãos, ele começou a pensar assim, olha, na igreja o pastor pega muito no meu pé, minha mãe também, o ancionato meio chato. O rapaz começou a não se sentir livre na igreja, começou a achar que
aquelas regras, aqueles mandamentos, aqueles princípios cristãos tolhiam a sua liberdade. Eu não sei por quanto tempo o rapaz pensou assim, mas um dia, criando coragem, ele chegou para a mãe e disse: mãe, eu não estou mais afim de frequentar a igreja, não. Não quero mais saber de igreja. A mãe ficou desesperada, uma mãe cristã. Abraçou o filho, se ajoelhou com o filho, orou, chorou ali, mas aparentemente não houve efeito. A mãe procurou o pastor, um homem consagrado. O pastor foi lá, visitou o rapaz, fez um apelo para o rapaz, orou pelo rapaz, chorou pelo rapaz. Mas o rapaz havia tomado a decisão. Não queria mais frequentar a igreja. E assim fez. Mesmo não frequentando mais a igreja, ele mantinha alguns princípios cristãos, né, alguns princípios morais corretos. Era um rapaz educado. Então ele não saiu da igreja e caiu de cabeça no mundo. Isso é um processo que, né, para alguns leva menos tempo, para outros mais tempo. Mas ninguém sai e cai de cabeça no mundo, não. O rapaz mantinha alguns princípios cristãos, alguns princípios morais corretos. Mas você sabe muito bem, tão bem quanto eu, que a pressão da sociedade, dos amigos e parentes é muito forte. Os amigos exercem sobre nós uma influência muito grande. E se não houver um alicerce poderoso, que é a pessoa de Cristo, não é? Através da sua palavra, se não houver um alicerce poderoso, nós sucumbimos diante das tentações que os próprios amigos colocam sobre nós. E o fato é que esse rapaz começou a receber alguns convites. Vamos em tal lugar, vamos fazer isso, aquilo. E no primeiro momento ele dizia não, não. Mas agora, não frequentava mais a igreja. Não ouvia sermões, não lia mais a Bíblia, não orava, não estudava a lição. Queridos, o poder espiritual foi o quê? Foi diminuindo. Nós somos aquilo que nós nos alimentamos. O rapaz deixou de se alimentar de coisas espirituais. Ele foi enfraquecendo, enfraquecendo, enfraquecendo. Um dia os amigos chegaram e disseram: vamos a uma discoteca. Isso foi aí meados para o final da década de 70. No Brasil foi o auge do Dancing Days, tinha até a novela Dancing Days, não sei o quê. Foi o auge do Dancing Days no Brasil, né? O início das boates, das discotecas e tal. E o rapaz disse: mas ele nunca foi num lugar desse. Não, você vai gostar, não sei o quê, aquela pressão dos amigos. O rapaz foi. Num sábado à noite, pela primeira vez, ele entrou, então, numa boate, né, numa discoteca. Quando ele entrou ali, os amigos foram à frente, entraram, começaram a dançar, e o rapaz parou ali, viu aquelas luzes, ouviu aquele som alto, viu o pessoal pulando assim, um em cima do outro, assim, meio que nem índio. Índio não, índio é mais organizado, né? É um negócio assim, esquisito lá. Aí o rapaz olhou e pensou o seguinte: ele tinha uma voz que falava assim para ele: rapaz, vai embora, aqui não é o teu lugar. Aí outra voz falava assim: larga a mão de ser bobo, larga a mão de ser trouxa, não é mulher bonita, aproveita o mundo. O fato é que o rapaz parou ali, durante alguns segundos ele ficou numa luta interior, né? Poucos segundos, é verdade, mas ele ficou ali: vou embora, eu fico aqui, vou embora, eu fico aqui, acabou ficando. Entrou e foi para o canto da discoteca. Não sabia dançar, foi criado numa igreja, né? Então ele ficou no canto da discoteca sozinho ali, naquela luta interior: vou embora, eu fico aqui, vou embora, eu fico aqui. A uma certa altura, um amigo, mau amigo, né? Mau amigo não existe, né? Ou é bom amigo ou não é amigo, né? Bom, o fato é o seguinte: um colega viu o rapaz sozinho ali e foi conversar com ele. E aí, meu irmão, está aí sozinho por quê? Não, olha, eu sou muito tímido, eu falei para você que eu não queria vir, eu não sei dançar, eu não sei conversar, eu fui criado numa igreja, eu nem sei o que eu estou fazendo aqui. Não, larga as mãos de ser bobo, tal, aquela menininha olhando para você, vai conversar com ela. Não, eu sou muito tímido, não sabe? Aí o colega deu um conselho, péssimo conselho. Olha, eu sou assim como você, sou muito tímido. Mas sabe o que eu faço para me liberar, para me libertar? Eu tomo um pouco de bebida alcoólica. Vamos até o bar. Não, eu nunca bebi na minha vida. Não, você vai gostar. Atravessaram o salão, foram até o bar. E o rapaz, né, o colega, pediu uma cerveja. Entenda uma coisa: a primeira é sempre de graça. Pode ser álcool, pode ser cocaína, êxtase, maconha, cocaína. A primeira dose é sempre de graça. O rapaz, colocaram a cerveja no copo, o rapaz tomou o estômago vazio, achou o negócio amargo, ruim. Tomou apenas um copo, mas estava com o estômago vazio e nunca havia ingerido bebida alcoólica. Ficou um pouquinho ali e falou: o negócio é ruim, mas parece que o efeito é bom, né? Parece que eu estou mais solto mesmo, sei lá. Aí viu a menininha lá, foi conversar com ela e passou a noite dançando de meio desengonçado. De madrugada, né, o baile acabou lá, a festa acabou, ele foi embora. A semana se passou, no final de semana seguinte, os colegas o convidaram para que ele voltasse à mesma discoteca. Ele foi. Quando ele entrou pela segunda vez na discoteca, qual foi a primeira coisa que ele fez? Ele foi para onde? Foi para o bar. Chegou no bar, pediu a cerveja, tomou, esperou um pouquinho, aparentemente não fez efeito nenhum. Ele pegou a garrafa, olhou para o rótulo: será que é light essa daqui? Sei lá, teor alcoólico menor, não sei. Tomou o segundo copo. Agora estou legal.
passou a noite inteira se divertindo, né? Diferentemente mundano e passageiro. Quem já foi a um lugar desse ou vai ainda sabe que você pode sair de um estádio de futebol, seu time ganhando ou perdendo, você sai de uma discoteca, você sabe, de um baile de carnaval, o vazio interior é cada vez maior. Não adianta. O fato é que o rapaz passou a noite inteira ali, de madrugada voltou para casa, no final de semana seguinte ele voltou à mesma discoteca. Eu entrei pela terceira vez ali, ele fez o quê? Foi direto para o bar. Para resumir a história, que eu não quero terminar tarde. Quando esse rapaz tinha 16 anos, ele não dormia à noite, sem tomar pelo menos 2 copos grandes de bebida alcoólica. Não era dose, não. Ele acordava à noite com aquele bichinho do ran-ran na garganta, uma sede terrível. Tomava água, sabe o bichinho do ran-ran, né? Aquela coceira que dá na garganta aqui. E ele tomava água, não se acalmava. Então ele ia até o barzinho do pai, o pai era um católico, não praticante, ele ia até o barzinho do pai, abria o bar, o que tivesse ali. Ele enchia o copo até a boca, não era dose não, era um copão cheio, até a boca. Bebia, não se acalmava, tomava o segundo copo para conseguir dormir. Estava se tornando dependente do álcool até para conseguir dormir. E é a porta de entrada para outras drogas também. E o uso do álcool levou a outras drogas, e a vida foi passando, e a semana se passando, e os meses se passando. Um dia ele bebeu tanto numa sexta-feira à noite, que ele só acordou na outra quarta. Era início de carnaval, uma sexta-feira à noite, ele começou a beber, e bebeu tanto, que entrou em coma. O overdose em álcool pode matar. Ele teve uma overdose em álcool, né, e entrou em coma por 4 dias e pouco, quase 5 dias. A vida foi piorando, 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 piorando. Um dia ele saiu do colégio, estudava num grande colégio em São Paulo, na parte da manhã, ele saiu, tomou o ônibus em direção à casa dos pais. Quando ele desceu do ônibus e andava algumas quadras em direção à casa, o prédio onde os pais moravam, ele passou em frente ao barzinho. E ao passar em frente ao barzinho, alguns amigos estavam bebendo ali. E aí entra aí, vão beber alguma coisa, um dia comum, uma terça ou quarta-feira, um dia comum de semana à tarde, às 2 horas da tarde. Vamos entrar, entra aí, vamos beber alguma coisa e tal. Não quero chegar em casa com hálito de bebida alcoólica, não quero entristecer mais a minha mãe. Não, entra aí, não sei o que tal. O rapaz entrou no bar. Quando o rapaz entrou no bar, eles fecharam as portas. Porque ia rolar muito mais coisa do que álcool ali. Tinha álcool, maconha, cocaína, lança-perfume, que está meio fora de moda, não é? Hoje, mas na época era muito comum no Brasil. Então havia um coquetel de drogas ali. E o rapaz, não é, ficou ali algum tempo, naquele coquetel de drogas, álcool, maconha, cocaína, não é? Quando o rapaz saiu dali, estava completamente alucinado, totalmente drogado. Andou mais umas 3 ou 4 quadras e chegou no prédio onde os pais moravam. Cumprimentou o zelador, subiu ali alguns degraus, foi até o elevador, chamou o elevador, entrou ali, tocou o interruptor, desce no primeiro andar. O elevador subiu, 11 andares, o rapaz desceu, tocou a campainha no apartamento, a mãe estava sozinha, a mãe abriu a porta, quando o rapaz entrou no apartamento, ele caiu no carpete da sala. E começou a entrar em convulsões. Princípio de overdose ali. Aí, o rapaz caído no carpete, né, vomitando, se debatendo no carpete. A mãe olhou para a cena. A mãe é uma mulher muito culta, muito inteligente. Mas a reação da mãe foi a seguinte. A mãe olhou para o rapaz no carpete e pensou o seguinte: bom, meu filho está fora da igreja, né, há alguns anos, está longe de Jesus, né, aquela história que está longe de Cristo, né? Está longe de Jesus, está aí se debatendo. A impressão da mãe é que era um problema o quê? Espiritual. Então, em vez de procurar auxílio médico, foi procurar o pastor. Era uma pessoa culta, uma pessoa inteligente. Mas a primeira reação que ela teve foi essa, sabe, procurar o pastor da igreja. Só que o pastor daquele bairro tinha viajado. Ele teve que procurar o pastor do distrito vizinho. E levou algum tempo para localizar o pastor. E deixou o rapaz sozinho no carpete da sala. Quanto mais viciada a pessoa é, mais rapidamente passa o efeito. É por isso que, né, os usuários sempre usam doses maiores. Porque o que funcionava ontem já não funciona hoje e não vai funcionar amanhã. Então, a mãe demorou muito. E o efeito da droga foi passando. O efeito foi passando e o rapaz começou a cair em si. Quando o rapaz começou a raciocinar de forma correta, o efeito estava passando ali, sentiu várias dores pelo corpo e um cheiro horrível. Aí ele olhou e percebeu que a roupa estava rasgada, ele tinha alguns arranhões, alguns hematomas pelo corpo. Não se sabe se o rapaz brigou na rua, se ele foi atropelado, alguma coisa aconteceu. Ele estava com a roupa bem rasgada e com vários hematomas pelo corpo, arranhões ali. E um cheiro horrível, porque ele estava deitado em cima da sua própria poça de vômito. Uma poça de vômito enorme ali, deitado em cima. Aí o rapaz olha para si mesmo e diz: meu Deus, como é que eu pude ter ido tão longe?
Como é que eu pude ter ido tão longe? E em meio àquele torpor que o envolvia, ele ouviu uma voz que lhe falava o seguinte: rapaz, você sabia o que era certo e o que era errado. Você se desviou de todo o caminho da verdade e está no fundo do poço do pecado. E da onde você está, não dá para voltar mais. Você foi longe demais. Da onde você está, não tem mais retorno. Olha, vá até a janela e se atire. Não vale mais a pena viver. Olha, você envergonhou todo mundo. Olha, você é um farrapo humano. Sabe, não vale mais a pena viver. Vá até a janela e se atire. E aquele rapaz, sabe, ouvindo essa voz satânica e olhando para si mesmo, chegou à conclusão que não valia a pena mais viver. Foi até a janela, abriu as janelas, olhou para a cidade de São Paulo, olhou lá para baixo, 11 andares, e estava tão angustiado, tão deprimido, que ele realmente se atirou. Só que ele caiu de volta no carpete da sala. Ele bateu o peito na janela, no peitoril da janela, e caiu de volta no carpete. Eu não sei se foi efeito da droga ainda, né? Ou se foi o anjo que segurou, não sei. O fato é que o rapaz caiu pela segunda vez no carpete. E ao cair pela segunda vez no carpete, sabe, o seu desespero aumentou ainda mais. E aquela voz vinha novamente dizendo: olha, que você, sabe, é maconheiro, bandido, sem vergonha, eu sabia. Mas covarde, você não consegue nem acabar com a própria vida. Sabe, veja a que ponto você chegou, você não consegue nem tirar a própria vida. Onde é que está seu pai, a sua mãe? Onde é que estão as pessoas que dizem que te amam? Onde é que está o tal do pastor adventista? Olha, ninguém está com você mais, somos só nós dois aqui. Você envergonhou a família, envergonhou os amigos, envergonhou a igreja, envergonhou a sociedade. Ninguém quer saber de você mais. Somos só nós dois aqui. Você está com medo? Eu te empurro. Está com medo? Eu te dou uma força. E aquele rapaz envolvido, sabe, por aquela presença satânica ali, aquele rapaz tentou se levantar, disposto a acabar com a vida. E mais uma vez ele cai no carpete. Ao cair pela terceira vez no carpete, ele chegou ao auge do seu desespero. Sabe, tentando achar uma luzinha no final do túnel, e aparentemente não havia luz nenhuma. No auge do seu desespero, ele pensou e disse: olha, não vale realmente a pena viver. Eu vou acabar com a minha vida. Ao tentar se levantar, ele ouviu uma voz. Uma outra pessoa chegou ali. Aliás, sempre esteve ali. Uma voz meiga, suave, gentil. Rapaz, você sabia o que era certo e o que era errado. Você conhecia a verdade bíblica. Você se afastou de todo o caminho da verdade e está no fundo do poço do pecado. Entenda uma coisa, rapaz. Eu odeio o pecado, mas eu amo o pecador. Sabe, rapaz, um dia por sua causa, deram tapas no meu rosto. E eu suportei essa humilhação por amor a você. Sabe, rapaz, colocaram uma coroa de espinhos sobre a minha cabeça. E bateram, para os espinhos entrarem bem fundo. O sangue escorreu pela minha face. Se misturou com o meu suor, com as minhas lágrimas e com o catarro dos soldados romanos que cuspiam na minha face. Eu suportei a dor e a humilhação por amor a você. Sabe, rapaz, me deram tantas e tantas chicotadas nos ombros. Eu suportei essa dor por amor a você e por amor a todos os pecadores. Sabe, rapaz, depois das chicotadas, me obrigaram a carregar uma pesada cruz. E eu fiz isso por amor a você e por amor a todos os pecadores. Sabe, rapaz, quando os soldados romanos me colocaram ali sobre a cruz, e pregaram minhas mãos e meus pés naquela cruz, a dor foi muito grande. Quando os pregos atravessaram minhas mãos e meus pés, a dor foi quase que insuportável. Mas eu suportei a dor, por amor a você, por amor a todos os pecadores. Quando os soldados romanos levantaram a cruz, para estacar a cruz naquele local, e o peso do meu corpo cedeu sobre os pregos, foi uma dor terrível. Eu sofria na cruz, e no céu meu Pai sofria junto comigo. Mas eu morri de braços abertos. E eu ressuscitei. E continuo de braços abertos. Fiz isso porque eu sabia que hoje eu teria que te perdoar. Fiz isso porque eu sabia que tinha que morrer por amor a toda a humanidade. Sabe, rapaz, não importa quão longe você tenha ido. Não importa quão pecador você seja. O meu sangue é suficientemente poderoso para te perdoar, para te transformar e para fazer de você aquilo que eu quero que você seja. Diga uma única palavra: eu vou te perdoar e vou transformar a tua vida. Quando aquele rapaz ouviu a voz maravilhosa do Senhor Jesus, ele disse: Senhor, perdoa-me, e eu vou te servir para todo sempre. E o Senhor olhou para aquele rapaz e disse: os seus pecados estão perdoados, vá e não peques mais. E aquele rapaz se levantou. E é por isso que aquele rapaz está pregando aqui hoje. Quando eu estava, queridos, no fundo do poço do pecado, quando eu estava envolvido pelas drogas,
quando eu estava pensando em suicídio, quando eu olhava para mim mesmo e não olhava solução para a minha vida, quando o demônio pessoalmente tentou me jogar 11 andares abaixo, o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo foi lá no poço, no fundo do poço onde eu estava, e me disse: Roberto Mota, eu te amo. Não importa quão longe você tenha ido, não importa quão pecador você seja, o meu sangue é poderoso para te perdoar, para te transformar e para fazer de você aquilo que eu quero que você seja. Naquele dia eu descobri, queridos, que religião não é colocar terno e gravata. Eu gosto de pregar de terno e gravata, mas, sabe, religião não é colocar terno, gravata e Bíblia embaixo do braço. Qualquer hipócrita pode fazer isso. Religião de verdade é abraçar Jesus como Salvador e Senhor. Daquele dia em diante, Jesus e eu andamos juntos. Não me tornei perfeito, não. Eu tenho falha, tenho pecados. Mas, queridos, eu abandonei o álcool e as drogas, sem nenhum médico, sem nenhum psicólogo, sem nenhum remédio, sem nenhuma clínica. Simplesmente me livrei do mundo das drogas. Jesus foi lá no fundo do poço onde estava. Um dia ele pegou Davi, adúltero e homicida, e fez Davi um homem segundo o coração de Deus. Pegou Saulo, exterminador, e não é exagero. Quando Saulo começou a pregar, as pessoas olharam e disseram: mas não é esse que exterminava os cristãos? Exterminador é a palavra que a Bíblia usa. Saulo, exterminador, parece nome de filme, né? Saulo, exterminador de cristãos, tornou-se Paulo, o maior pregador da história. Depois do Senhor Jesus, o maior personagem bíblico. Vejam bem, queridos, um dia Jesus pegou Roberto Mota. Sabe, eu fui líder da maior torcida de futebol do Brasil, Gaviões da Fiel. Eu fui o alemão dos Gaviões da Fiel. Quando eu me levantava em estádio de futebol, quando eu me levantava bravo, já abria a roda assim. Todo mundo tinha medo. Podia ser policial, podia ser chefe de outra torcida, podia ser quem fosse. Desse tamanho, briguento e louco. A hora que eu me levantava no estádio, já abria um clarão, todo mundo com medo. Briguento, violento. Um dia o Senhor Jesus pegou uma porcaria que deu e me transformou num pastor, num evangelista. E eu vou dizer uma coisa, queridos. Minha esposa aqui é testemunha. Para a honra e glória do meu Deus, Deus me deu o privilégio de batizar mais de 45 mil pessoas em meu ministério. Ele pode pegar você agora e fazer de você aquilo que Ele quer que você seja. Não importa quão longe você tenha ido. Não importa quais sejam os seus pecados. O sangue do Senhor Jesus é muito mais poderoso. Pode te perdoar agora. Pode te transformar agora. Nós vamos ter o hino final. Antes do hino final, eu quero orar. Orar por mim mesmo. Orar por todos aqueles que nesse momento querem sinceramente pedir perdão a Deus pelos pecados. Você quer pedir perdão a Deus? Você entende que Ele está dando mais uma chance para você hoje à noite? Quer pedir perdão a Ele? Quer colocar definitivamente os pés no caminho que leva rumo à vida eterna? Quer pedir perdão? Coloque-se em pé e eu vou orar por você e por mim. Amado Pai Celestial, viemos aqui hoje à noite para ouvirmos a Tua palavra, Senhor. Obrigado pelo privilégio que temos de estudarmos a Bíblia Sagrada. Obrigado pelo privilégio que temos de conhecermos a pessoa do Senhor Jesus. Tu sabes, Senhor, que há pessoas aqui que já andaram por caminhos errôneos. Caminhos que não levavam a lugar nenhum, a não ser a morte e a perdição eterna. Mas obrigado, Senhor, porque nesse momento, todos nós, estamos colocando os nossos pés no caminho que leva rumo a Canaã Celestial. Que os nossos pés não se desviem nem para a esquerda nem para a direita, mas que sigamos adiante, até onde encontrarmos a Cristo nas mansões celestiais. Tu sabes, Senhor, que há pessoas aqui hoje à noite, que já bateram em tantas e tantas portas, e essas portas sempre estavam fechadas para elas. Obrigado, Senhor, porque sabemos que a porta da graça permanece aberta para cada um de nós. Nós queremos, pela fé, transpor o portal da graça nesse momento, até um dia fazê-lo fisicamente em Canaã Celestial. Obrigado, Senhor, pela certeza que temos da salvação em Cristo Jesus. Tu sabes, Senhor, que vivemos num mundo mau. Um mundo de violência, um mundo de terrorismo, um mundo de doenças, um mundo de morte, de separação, de lágrimas. Nosso lugar não é aqui não, Senhor. Nós estamos cansados de ver pessoas mendigando pão, estamos cansados em vários lugares desse mundo de ver injustiça social. Estamos cansados, Senhor, de sairmos de casa sem sabermos se vamos voltar encontrando nossos entes queridos com saúde. Estamos cansados, Senhor, de visitar pessoas em hospitais. Estamos cansados de despedidas. Nosso lugar não é aqui não, Senhor. Nosso lugar é ao Teu lado nas mansões celestiais. Por isso dizemos, Maranata, o Senhor logo vem. Unidos como estamos agora, Senhor. Que sejamos unidos naquele dia, com o nosso rosto erguido, sabendo que abraçamos a Jesus como Salvador e Senhor e teremos como galardão a vida eterna. Por favor, Senhor, perdoa-nos. Dá-nos a unção através da pessoa do Espírito Santo.
para que sempre vivamos de acordo com a Tua palavra. Toma-nos em Teus braços de amor. Dá-nos uma feliz semana em Tua companhia. Amanhã é um dia de trabalhos, de estudos para outros, que possamos voltar aqui amanhã à noite, Senhor, para estudarmos um pouquinho mais a Tua palavra. Abençoes a cada família, cada lar aqui representado, de uma forma especial os nossos entes queridos, onde quer que eles estejam. Tome-os também em Teus braços de amor. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus, amém.
partir de amanhã, tá bom? Feche os olhos, querido Pai. Permanece conosco, leva-nos embora agora, debaixo da tua proteção, em tua companhia. Oramos por Jesus. Amém.